Olá, boa noite a todos. É bom estar aqui convosco, né? Mais um dia para nós podermos refletir um pouquinho nesse momento, na Palavra de Deus. E nesse momento nós estamos aqui, nesses momentos em que nós estamos unidos pela Palavra. E gostaria muito de pedir para que todos nós pudéssemos realmente estar sempre atentos e refletir um pouco mais na Palavra de Deus. E para nós começarmos, gostaria que nós pudéssemos entoar o hino Quão Grande És Tu. Vamos lá louvar o nosso Deus. Bom, depois desse momento, de louvar o nosso bom Deus, vamos passar agora um momentinho pequeno de oração para pedir a presença de nosso Deus aqui conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui muito felizes porque realmente o Senhor nos abençoou com a Tua presença
E nós pedimos que o Senhor realmente venha até nós e nos abençoe e nos guie e nos proteja, Pai. Faça-nos realmente perceber aquilo que o Senhor tem para nos transmitir hoje. E nós pedimos a Tua presença em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, hoje eu vos trago uma mensagem especial, uma mensagem que, para ser sincero, uma coisa que desde há muito tempo eu tenho refletido, e a primeira vez que eu olhei para essa história, eu fiquei logo maravilhado, mas ao mesmo tempo intrigado. Por quê? Porque vem falar sobre uma história de um homem, um certo homem, que é olhado muitas vezes com um olhar de admiração por uns, um olhar de medo por outros, mas que no fim teve um fim, digamos, intrigante. E esse homem, já vão perceber de quem estou a referir, mas nesse momento gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 7, 5 nesse caso. E vamos aqui passar a ler um pouquinho. 5 a 7. Aqui diz: Anunciei em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu na sua ramada, um destruidor das nações, ele partiu. Já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Não sei se vocês já estão familiarizados com essa história, mas aqui nós estamos a falar sobre o próprio Jeremias. Ele profere uma profecia falando sobre um certo mal que haveria de vir sobre Judá. E esse mal vem do norte. E é interessante perceber que quando nós analisamos esse texto, o Jeremias, ele descreve esse mal, esse rei ou essa nação como sendo uma grande nação. E mais do que isso, destruidor das nações. É um título que eu parei, analisei e fiquei, uau! Realmente é interessante perceber que, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o povo de Israel olhou para aquele momento, porque era uma nação que haveria de destruir todo Israel. E fez com que eles pudessem sair daquele lugar onde eles estavam, de conforto, de paz, para um lugar totalmente separado daquele que realmente eles estavam acostumados. Porque tudo aquilo que aconteceu com eles foi uma coisa totalmente, realmente uma coisa agonizante. Porque nós estamos aqui a falar, alguns já devem ter noção daquilo que estou a falar, não é? Que estamos a falar realmente do reino de Babilônia. E mais especificamente sobre o rei Nabucodonosor. E se nós analisarmos um pouquinho, vamos perceber que o rei Nabucodonosor, ele se tornou rei, e queria realmente tornar da Babilônia um grande império. E o que ele fez? O reinado, nesse caso, de Judá, que estava naquele momento a passar por uns maus bocados, não só pela sua infidelidade perante Deus, mas também porque eles se rebelaram contra a Babilônia e não queriam pagar mais os tributos que deveriam ser dados com regularidade. E o que o rei Nabucodonosor fez? Ele, percebendo que o rei de Judá estava se desviando, não queria mais cumprir as suas obrigações, ele decidiu ir e ter com o reino, e realmente decidiu destruir todo aquele reino. E não só destruiu e levou uma das coisas mais importantes que eles tinham naquele momento, que eram os tesouros do templo. Agora, imaginem, o povo de Israel que olhava para todo o cenário das grandes cidades, cidade de Jerusalém, com os seus grandes templos, com tudo aquilo que o rei Davi, o rei Salomão construiu, deixou, e não só os outros antecessores, e principalmente o templo. Eles veem tudo aquilo ser roubado diante deles e levado por um estrangeiro, e ainda mais, o estrangeiro que não só matou e destruiu a cidade, o templo e tudo aquilo,
mas também levou muitos dos seus irmãos e amigos e filhos cativos para uma terra estranha. E passar por aquele momento tão agonizante, com certeza deixou um trauma em muitas pessoas daquele lugar. E olhar para o povo naquele momento, eu, por exemplo, muitas vezes paro e tento me colocar na posição de muitos judeus naquele momento. Eles deviam ser pessoas que, apesar de estarem cientes de que se afastaram de Deus e que aquilo era um castigo merecido, mas olhar para um rei como aquele, como alguém bom, porque às vezes Deus olha para Nabucodonosor como sendo um agente seu e diz: eu enviei realmente um agente meu para poder cumprir o castigo que eu determinei. E às vezes as pessoas podem parar e olhar: olha, Nabucodonosor realmente foi alguém muito mau e que não merece nenhum pingo de misericórdia nosso, até porque ele não teve nenhum pingo de misericórdia sobre todos nós. E realmente é isso que as pessoas pensavam. Olhavam para ele como sendo um tirano, alguém que poderia muitas vezes se equiparar a pessoas como da nossa era, não é? A tiranos que acabaram por fazer muitas guerras e coisas do gênero e que acabam por estar registrados na nossa história como pessoas que nem sequer o nome pode ser colocado. Muitas vezes temos histórias aqui na nossa era moderna de pessoas, figuras, que nós nem sequer devemos colocar o seu nome nos nossos filhos, porque são pessoas tão más que não devem ser perpetuadas na história. E Nabucodonosor é olhado pelo povo de Israel como sendo uma daquelas pessoas. Mas o que é realmente mais intrigante é que, apesar de tudo isso, Deus olhou para Nabucodonosor com um olhar diferente. Quando eu vejo no livro de Daniel, e eu gostaria que todos nós pudéssemos abrir, no livro de Daniel 4, nós vemos que, apesar de Nabucodonosor ter feito tudo aquilo, e ele mesmo se intitular como um rei, e se intitulava muitas vezes como sendo um deus, porque ele teve visões de Deus e construiu uma estátua enorme de ouro, dizendo que ele seria realmente o rei de toda a terra, aquele que realmente se equipara a um Deus e que tem o poder para poder fazer tudo aquilo que ele quiser. A arrogância de Nabucodonosor é uma coisa que deveria ser condenada, e é realmente condenada por muitos judeus, e não só, e inclusive por Deus. Mas apesar de tudo aquilo, Deus decidiu dar a Nabucodonosor uma chance, mas uma chance meio estranha. Por quê? Porque se nós formos ver aqui, Nabucodonosor, ele acabou por conviver muito com Daniel, que é uma história que talvez já conheçamos, não é? E Daniel foi um agente fundamental para poder fazer com que ele tivesse um momento de encontro com Deus. Daniel era alguém fiel, que passou por muitas provações, não só Daniel, mas também os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E todos eles tinham uma fé que era invejável, digamos assim, diante das pessoas naquele momento. E quando eles olhavam, quando Nabucodonosor olhava principalmente para Daniel, que era o servo mais próximo que ele tinha, ele notava que havia algo de diferente. E ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus especial, que ele não deveria mexer com aquele Deus. E ele reconheceu isso. Mas mais do que isso, ele reconheceu por um momento específico. Se nós formos ver aqui, nós vamos ver que no livro de Daniel, capítulo 4, vem falar que Nabucodonosor ele passou por um momento em que ele ficou anos e anos comportando como se fosse um mero animal. Por quê? Porque ele simplesmente levantou uma manhã e disse: eu realmente sou um homem grande, sou rei disso tudo, alguém realmente com imenso poder, equipado a um Deus. E veio uma profecia de Deus dizendo que ele iria se comportar como um animal por 7 anos. E assim se foi. Mas depois desse período, reparem nas palavras de Nabucodonosor, no livro de Daniel 4, e versículo 34 aqui diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é supieterno, e cujo reino é de geração em geração.
Pai, analisem nessa frase. Nabucodonosor olhou para, depois de ter passado por aquele momento todo, ele olhou para Deus, olhou para o céu, olhou para si mesmo e falou: realmente Deus é o único Deus a quem devemos adorar. E naquele momento, o rei Nabucodonosor reconheceu ao Deus como sendo o único Deus. E nós não temos mais detalhes sobre a vida de Nabucodonosor para saber se depois disso ele teve outras ações mais, uma vida mais próxima ou não. Mas nós temos relatos, inclusive arqueológicos, de que por um breve momento o rei de Babilônia acabou por ter porque eles tinham outros deuses pagãos, mas havia uma mudança de comportamento do povo de Babilônia, que é uma evidência de que realmente dentro do reino de Babilônia realmente começou a se adorar realmente o verdadeiro Deus. E naquele momento Nabucodonosor se converteu ao verdadeiro Deus. Agora parem e reflitam. Como é que cada um dos judeus que passou por aquilo que eles passaram começou a olhar para Nabucodonosor daquele momento? Será que eles olharam para aquilo como um sinal de alegria, que realmente o rei, que era aquela pessoa que detinha o direito sobre as vidas delas naquele momento, passou por uma experiência de conversão e eles deviam ficar felizes? Ou eles ficaram meio rancorosos, como do tipo, como é que Deus pôde fazer isso com ele, permitir que ele pudesse conhecer e ser um adorador nosso? Muitas vezes nós olhamos para certas pessoas e dizemos: como é que Deus pode dar chance àquele homem? Como é que ele pode dar chance para que aquela pessoa que fez isso, fez aquilo comigo, agora se tornou uma pessoa que é igual a mim, é igual a qualquer um que está aqui, que tem caminhado conosco todos os dias? Como é que Deus permitiu isso? Mas nós vemos que realmente Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente quer que todos nós venhamos a conhecer a palavra e sejamos salvos. Ele diz que ele não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso converta do seu mau caminho e viva. Tanto que ele faz um apelo tão forte: convertei-vos, porque pelos vossos pecados vós haveis de morrer. E é isso que realmente nós temos que perceber, de que Deus ele não faz acepção de pessoas. Por mais vil que possa parecer, Ele dá uma chance para que todos nós venhamos atingir o arrependimento. Então, da próxima vez que nós encontrarmos um Nabucodonosor da nossa vida, que realmente nós possamos olhar para ele com um olhar diferente, como alguém que ainda tem uma chance de poder chegar ao conhecimento do verdadeiro Deus e de louvar a Ele, assim como nós todos louvamos e seguimos. Então, que realmente nós possamos ter isso no nosso coração e viver agindo conforme essa palavra. E para nós podermos agradecer ainda mais o nosso Deus, que é o Rei realmente Supremo, vamos louvar a Deus com o hino Rei dos Reis. Oh
Depois desse momento de agradecer ao nosso Deus, o Rei dos Reis, o Criador de toda a nação, aquele que tem realmente domínio sobre tudo e sobre todos, e que pode realmente nos dar a chance quando Ele bem quiser, vamos passar para um momento de louvor ao nosso bom Deus. E aqueles que estiverem acompanhando também nesse momento, gostaria que pudessem também colocar os vossos pedidos e os vossos agradecimentos aqui mesmo no chat, e nós haveremos de orar por vós. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos que realmente o Senhor é o Deus que domina sobre tudo. Não há ninguém igual a Ti, não há ninguém e nunca existirá. Embora homens tenham e viajam e queiram muitas vezes sobrepor-se à Tua autoridade, nós percebemos que o Senhor é inigualável, ó Pai. E algo que realmente é inigualável, nós percebemos aqui muito bem, é a Tua benignidade, a Sua misericórdia. Tanto que o Senhor realmente olha para todos nós como sendo pessoas que ainda têm realmente a chance de atingir a salvação. E o Senhor não desiste de todos nós, ó Pai. Por piores que nós sejamos, por pior que sejam nossos pecados e por pior que seja o caminho que nós tenhamos andado por Ele, ó Pai. E por isso que nesse momento suplicamos que, assim como existiu Nabucodonosor no reino da Babilônia, nós sabemos que existem muitos Nabucodonosores no nosso mundo hoje, ó Pai. Mas que o Senhor realmente olhe para todos eles e que dê sempre essa chance e que nunca desista, assim como o Senhor não desistiu dele, ó Pai. Nos dê essa chance, nos perdoe e nos dê realmente o caminho certo a seguir. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, espero que realmente tenham todos tido esse momento e estejam realmente felizes. E espero que possam ter o privilégio de poder louvar o nosso Deus, mas não daquele lado da tela, mas aqui na igreja, na próxima quarta-feira e quando realmente nós pudermos estar aqui, não é? Então, que realmente possam ter uma boa noite e que realmente possam estar na presença do nosso bom Deus.